Olha Legal, não aí. sabia que a neuropsicopedagogia também atendia adultos, né, idosos. Interessante Idosos, saber, na né? estimulação cognitiva, Isso. porque o nosso cérebro, nós temos a neuroplasticidade, isso é mais presente na infância. Com o passar dos anos, a gente começa a ter uma reduçãozinha, né? É normal. Na terceira idade, isso dá assim, a gente começa a ter uma acelerada na baixa, né, de sinapses. Quando você faz a estimulação cognitiva, é como se fosse, vamos dar um exemplo, um treino para o músculo. Se você treina seu músculo, a gente começa a ter perdas musculares, ósseas com o passar dos anos. Mas aí, se você está sempre exercitando, você entende que essa redução vai ser menos impactante, né? E a mesma coisa é o nosso cérebro. A gente tem a neuroplasticidade ao longo de toda a vida. Só que as sinapses, elas vão reduzindo. E aí, quando você trabalha com a estimulação cognitiva, você está formando novas sinapses, conexões neurais. Então, você vai melhorar a memória, habilidades cognitivas, a atenção, a concentração, o foco. Então, tem diversos instrumentos para isso. Alguns que eu poderia citar, por exemplo, que vocês podem fazer em casa. Posso dar dica agora? Pode. Então, por exemplo, caça-palavras, palavras cruzadas, jogos da memória, blocos de encaixe, quebra-cabeça, dominó, uno, são muitos. Tudo que tenha o intuito de desafiar a sua mente vai estimular a leitura, aprender novo idioma, viagens, tudo isso. E viagens eu gostei, dessa parte eu gostei. Pois é, faz parte. Eu tô brincando, mas que legal saber disso, né? Que tem terapia para todos. Ó, tem jeito, você tem jeito também. Maravilha. Me conta um caso, assim, que você tenha havido, assim, uma transformação, assim, um exemplo de uma intervenção pedagógica que fez diferença na vida da pessoa. Um caso, assim, que você queria comentar. Tenho vários casos, mas eu vou citar alguns mais recentes. Por exemplo, eu atendi uma criança, que eu não vou citar o nome por uma questão, acho que eu posso citar um nome fictício, né? Então, ela chegou para mim com a demanda dos pais de que ela estava com muita dificuldade na aprendizagem, que ela sempre foi muito atenta, boa aluna, mas ultimamente ela estava com dificuldade na concentração, na aprendizagem, as notas estavam baixando. E um adolescente também com a mesma demanda, sempre vem mais essas demandas. E aí eu comecei a observar o contexto. Eu vi que aquela criança estava acima do peso, comecei a investigar na terapia integrativa se ela tinha, né, pela essa minha outra formação, passado por alguma questão de bullying. E aí eu identifiquei que havia sido bullying, ela havia sido vítima de bullying, pela questão do sobrepeso. Identifiquei também que existia ali uma superproteção em relação à criança, porque a criança precisa de proteção, mas uma superproteção já começa você a ver que a criança ela fica um pouco infantilizada. Percebi que ela era um pouco infantilizada, conforme a gente ia trabalhando, né? E percebi que ali precisava ainda de outros profissionais. Conversei com os pais, encaminhei para a nutricionista, falei que ela precisava para ver essa questão. A criança também trocou de escola, né? E hoje nós temos uma criança extremamente evoluída, que não era transtorno nenhum, como os pais vieram com a suspeita de autismo, porque outras pessoas haviam sinalizado que o filho de alguém tinha essas características e era autista, e ela estava preocupada que fosse também. E eu não percebi nenhum traço assim, sabe? Nossa, Edilene, então assim, esses traços podem ser um bullying, pode ser um trauma. Exatamente. E as pessoas estão diagnosticando talvez hoje em dia errado, né? Sim, quando a criança chegou para mim também, ela não dormia sozinha, ela só conseguia dormir com os pais, no meio dos pais e segurando na mão ou no pé da mãe. Uma sensação assim de segurança de total dependência. Aí eu usei um pouco mais da terapia integrativa do que da neuropsicopedagogia inicialmente, para a gente ir vendo essas questões. E aí depois eu sempre usava um pouco da terapia integrativa e da estimulação para ver se realmente ela não tinha alguma questão cognitiva. E não tinha, ela não tinha prejuízo cognitivo. Era mais essa questão terapêutica mesmo, né? Da superproteção. E aí tive que fazer um trabalho com a família, né? Fazer reunião com os pais sempre, dando orientações, explicando que isso precisaria ser feito um desmame, né? Digamos assim. E aí eu fui conversando com ela também na terapia. E a gente foi trabalhando, fazendo acordos, e aí hoje ela dorme sozinha no quarto dela, super feliz, bem avançada, assim, estou muito feliz. Inclusive encaminhei para outro profissional, porque já é outra área, né, que eu vou dar uma reduzida nos meus atendimentos presenciais, mas assim... Não, que isso, gente, vai ter fila. Não pode reduzir, não, imagina. Alguns que pela faixa etária, né, eu consigo dar o atendimento online, a gente permanece, os que são presenciais, a gente está fazendo aí essa migração, temporariamente, tá, gente? Edilene, me conta, o que te faz ter um olhar tão diferenciado? Então, na verdade, quando eu fiz o Enem, eu queria fazer psicologia. Só que a minha pontuação não deu, eu sempre tive muita dificuldade, né, por conta de todas as minhas demandas. Então, uma amiga sugeriu pedagogia. Eu vou tentar acelerar para não ser muito demorada nesse conteúdo.
E aí eu fiz pedagogia, por indicação de uma amiga, não era o que eu queria. Eu falei, mas já que dá pra fazer isso, ela falou, amiga, ao invés de você esperar mais um ano pra fazer outro Enem, por que você não tenta pedagogia? Acho que parece tanto com você. Fiz pedagogia, né? Óbvio que eu tive adaptações, teve todo um contexto, sobrecarga, ajuda, suporte de todas as formas, mas consegui concluir a faculdade. Fui pro estágio. Desde o estágio, eu já percebi que não seria a minha área de atuação. Pela demanda da sobrecarga, eu me sentia muito cansada, com muito estímulo, e também eu percebia que as crianças que tinham mais dificuldades, o professor não conseguia, não é que ele não quer, mesmo que ele queira, ele dá conta de atender aquela demanda específica, porque a nossa realidade escolar existe a expectativa e a realidade, então eu conheço bem a realidade. Então eu comecei como mediadora, depois fui auxiliar e depois fui para professora, né? E na minha atuação como professora, eu percebi que eu ficava assim arrasada quando eu via que algumas crianças com dificuldade específica, eu precisava dar uma atenção especial para ela, mas o cronograma que eu precisava cumprir não me permitia aquilo. Isso é uma e eu me realidade, via, né? isso é uma realidade. E uma dor. Uma realidade e uma dor. E vou te falar, é uma realidade que muitos pensam que o filho está tendo inclusão, mas muitas vezes a inclusão não é bem isso. A inclusão é um tema assim que eu acho que daria uns 2 podcasts só para vocês falarem de inclusão. Aí eu indicaria para vocês convidarem a Priscila Batilli, porque ela é especialista nessa área. Fiz curso de PEI com ela para entender melhor como que as escolas têm que fazer essa adaptação. Ela é fera. Ela dá mentoria para escolas, inclusive. E então, eu entendi que eu não me encontrava ali, porque eu me via naquela criança. Eu fui uma criança que sofri extremamente na escola. Não conseguia aprender, tinha apelidos como burra, e daí por diante eram vários, ficava muito de castigo, várias vezes, reprovava muitas vezes, por conta de toda a minha dificuldade. Então, quando eu via aquela criança, eu não conseguia atender a necessidade dela, porque eu tinha um currículo para cumprir, então você fica pressionado entre ajudar, né, assim, de forma que aquela criança realmente avance, só que aí você entende que não tem só ela, aí você pega uma sala com 30, e aí você vê que tem uns 5 para você adaptar cada um de acordo com a sua necessidade, e aí você tem um currículo para dar conta, para cumprir, revisão e um monte de coisas, e aí eu falei, não dá para mim. Isso é ser professor. E aí eu identifiquei, eu falei, eu preciso ir para uma área que eu consiga fazer a diferença. E aí eu fui pesquisar após nessas áreas, encontrei a psicopedagogia e a neuropsico, e fui para neuropsico. E conta pro nosso público que está nos assistindo aí, você usa um cordãozinho? Explica pra gente. Então, eu sou autista de suporte 2. Vocês me veem falando assim, pensando, nossa, não é possível. Tem muitas terapias aqui, gente. Muitas terapias. Eu faço acompanhamento com psiquiatra especialista em autismo, terapia com a minha psicóloga, que também é especialista em autismo. E outras terapias, mas essas são os 2 acompanhamentos principais e essenciais que, no meu caso, eu preciso, né? Tenho suporte sempre, eu preciso de suporte de vida diária, então ele me dá suporte de vida diária, a minha filha também, quando era possível, agora ela mudou, tem 15 dias, eu estou sofrendo ainda com essa adaptação, porque ela foi dar plantão em um hospital que é um pouco mais distante.